Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está escutando esse podcast, mas seja bem-vindo ao Cultura no Bar, o lugar onde eu e meus amigos falamos merda sobre qualquer coisa que nos dê interesse. Eu sou o Arthur e hoje estou aqui novamente com meus queridíssimos Matheus e André. Apresentem-se vocês dois, eu fiz merda aqui na hora da intro, mas apresentem-se. Fala aí, André, Matheus, alguma coisa. Fala aí, rapaziada. Suave, aqui é o André Miller. Vamos junto, tamo nós. Sua vez, Matheus. Opa! Boa. E aí, gente linda? Que é o Matheus. Matheus, só Matheus. É. Porque Miller não é nome composto, nem a idade. Pronto. Boa, perfeito. Hoje estamos em um clima um tanto quanto triste, né? Apesar do clima estar bom aqui na Cal, mas não queria estar fazendo esse vídeo não tão cedo, né? Falando sobre a derrota do Brasil na Copa do Mundo. Infelizmente foi mais cedo do que esperávamos, né, rapaziada? Completamente mais cedo, né? Nossa. Dava pra cair numas quartas pra uma Inglaterra que tá abaixo também, né? Abaixo assim, né? Dá pra bater de frente, mas pra Noruega... Rapaziada, tipo assim, eu tenho a sensação, pelo menos pra mim, é que no começo da Copa ninguém botava fé. Só que, obviamente, vai passando jogo, a seleção foi melhorando ali, até contra o Japão, que a gente falou, eles estavam jogando melhor, vinha numa crescente, no caso. Aí eu comecei a acreditar, tá ligado? Tipo assim, eu esperava vir aqui fazer esse vídeo, chorar pela derrota do Brasil, honestamente, na semifinal. Na semifinal eu falava assim, tá, aqui a gente vai chorar, aqui não tem como, galera. Mas até das quartas eu tava esperançoso que a gente ia passar, tá ligado? Pegando uma Inglaterra aí. Não, tipo... Se a gente passou do Japão, não era pra gente não ter passado na Noruega. Gente, o Japão, a gente tirou a vaga do Japão. O Japão ganharia dessa Noruega. Meteria uns 3 gols nessa Noruega. E ia bater de frente com a Inglaterra, tá ligado? Essa é a verdade, a gente tirou a vaga do Japão. Isso é bem bizarro de se pensar, porque, honestamente, você soltou essa opinião ali quando a gente tava, né, falando... antes de começar aqui, mas eu acho que me deu uma chocada, mas acho que você tá certo, cara, porque eu acho que o Japão genuinamente teria batido de frente com a Noruega e teria ganho se esse jogo, tá ligado? Teria jogado eu não consigo ver a Noruega conseguindo imprimir o jogo dela com aquele Japão fechado que tava tendo, tá ligado? Sim. Assim, apesar do pessoal da Noruega, o jogo da Noruega ser muito fazer jogar essa bola por cima, dominar, que eles estavam fazendo no começo com o Sorloth, tal, que a Noruega é obviamente muito maior do que o Japão, em estatura mesmo. Sim. O Japão não ia penar tanto pra essa Noruega, sabe? Cara, eu o acho Japão que ia bater de frente com eles, mais do que a gente bateu. Cara, eu acho que o Japão ia fazer uma coisa que a gente não fez, que era não deixar a bola no pé dos caras, Sim. Tá ligado? E deixar eles jogarem. Assim, porque eu não sei se foi estratégia isso, se foi um negócio pensado, mas parece que a gente deixou muita bola no pé dos caras e acreditou que sem entrar em combate a gente ia conseguir fazer uma interceptação de passe, interceptação de lançamento, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, o negócio é que o Japão, eu acho que até que o Japão deixaria a Noruega jogar, mas ia conseguir ir pra cima também, melhor do que a gente foi pra cima dos caras. Então, eu acho que faltou a gente querer mais, atacar mais, sabe? Não foi só o estilo de jogo. Eu acho que não foi tático, cara. Eu acho que muito que faltou no jogo foi vontade mesmo. Eu geralmente Exato. acho que foi vontade. Você foi gênio quando você falou lá no grupo, Matheus, que querendo ou não, o que realmente implicou na nossa derrota foi falta de querer, cara. Falta de garra ali, Sim. sabe? Eu ouvi muita gente criticando a tática do Ancelotti, a tática que a seleção usou de contra-ataque, né? É a tática que o Brasil tava jogando a maioria dos jogos aí. Eu não acho que a tática em si é ruim, tá ligado? Só que, genuinamente, a bola ficou no pé da Noruega por tanto tempo e o Brasil não mostrou nenhum tipo de agressividade pra tomar essa bola, sabe? Tipo, não existe um contra-ataque se você não roubar a bola dos caras, tá ligado? E a gente acabou se fudendo nessa daí, tá ligado? Eu não acho também que foi algo que, tipo, foi pensado em deixar os caras ficar tocando com a bola e esperar por um erro de passe, tá ligado? Eu acho que geralmente não teve... O Brasil ficou muito passivo. O time ficou muito passivo como um todo, sabe? Não teve muita agressividade em campo pra realmente querer pegar a bola, cara. Porque não existe contra-ataque sem pegar a bola. E ficar esperando um erro de passe
Cara, é foda, tá ligado? É foda, mano. E posso falar? Eu já vou dar o título de gênio pro nosso querido amigo André aqui, que ele disse isso, que vocês podem conferir no nosso podcast, que o Casemiro ia ser um ponto que ia atrapalhar muito a nossa defesa e o nosso meio de campo, porque o Casemiro claramente estava com medo de tomar o segundo amarelo e ficar fora do jogo. Sim. Do jogo contra a Inglaterra. Exato. Era tipo, foi um bagulho claro. O cara não combateu uma bola. Isso pra mim era jogo pra ter começado com o Fabinho, tá ligado? Era jogo pra ter tido Era o falta, Fabinho rapaziada. que- Era pra ter jogo pra ter se jogado em cima ali da bola, ter ido realmente com raça pra pegar. Fazer falta e pegar a bola, cara. Roubar a bola, mano. Não, isso era jogo, gente. Desculpa, com todo respeito. É até estranho falar com todo respeito agora que estamos eliminados pela Noruega. Mas era jogo pro Brasil meter 3 gols, cara. 2, 3 gols no mínimo. Era. No mínimo, tá ligado? Era jogo que, tudo bem, a Noruega é a melhor geração da Noruega, mas a melhor geração da Noruega ainda assim não pegaria, tipo assim, não pegaria G8 no Brasileirão, tá ligado? Não. Mesmo assim. Cara, não tem como. Tipo assim, É um bagulho a se pensar. a gente tomar um gol, eu geralmente acho que era esperado ali, porque o Haaland realmente é um jogador absurdo, cara. É bizarro ver que o cara tocou, tipo assim, 2 vezes na bola e as 2 vezes foi gol, tá ligado? Mas a gente era pra ter tido uma postura muito mais agressiva e ter feito gols também, mais gols, né? A gente esperava uma partida muito mais aberta do que foi com o Japão, né? E a gente teve as bolas do jogo, né? O pênalti, que a gente pode estar falando que, beleza, já vamos tirar o elefante branco da sala, tá ligado? Ai, o pênalti, não sei o que a gente tinha que ter batido. Beleza, não fez o pênalti, o jogo não acabou aí, cara. Pra mim, a Perfeito. bola do jogo foi a bola Endrick cara. Perfeito. Ó, É. você não tá vendo porque a gente não tá uma cara com o outro aqui, mas eu tô batendo palmas de pé pra você, tá? Desculpa, cara. O moleque tem a estrela. O moleque ia se consagrar, tá ligado? Não pode. era o ser momento isso, gente. cara, ó. Não pode. Porque Não pode. o pênalti, tipo assim, é que o pênalti é muito frustrante quando a gente vê que a gente perdeu um pênalti. Óbvio. É Sim, frustrante. mas o pênalti foi aos 15 do primeiro Exatamente, tempo, o tá pênalti ligado? foi aos 15 do primeiro tempo, tá ligado? Tipo, o Endrick Se o Endrick perder. faz aquele Cara, gol, o Endrick é perdeu outro um gol jogo. aos 30 Exatamente. minutos do segundo tempo, é inexplicável. Cara, isso não pode acontecer, tá ligado? Gol sozinho, gente. Gol sozinho. Eu sou corintiano, gente. É o típico gol do Alberto errado, tá ligado? E cara, um gol Tá que, ligado? tipo assim, era ele e o goleiro, cara a cara com o goleiro. Cara, não pode perder um gol desse, sabe? Cara, foi uma pipocada histórica, assim, que o Endrick fez, cara. É bizarro, tá ligado? Então, é o tipo de... O pessoal na própria transmissão, tá ligado? Não sei... eu tava assistindo pela Globo, né? Por conta do delay. Eu mas também. eu não sei o que falaram nas outras emissoras, tá ligado? Eu sei que, tipo assim, na própria transmissão o pessoal falou, pô, Endrick, aí você não domina com a esquerda e vira o corpo a virar com a esquerda. Você domina e bate, filho. É. Você domina Ele, com essa direita ele e ainda tira do ele goleiro. puxa pra perna ruim, sabe? Numa bola que dava pra ter chutado até com a perna boa. E ele estica demais. Sim, Ele dá uma exato. esticadinha que aquela esticada matou Exato, ele. essa esticada que ele dá, ele tá quase cara a cara com o goleiro já e ele estica a bola ainda, sabe? Ele tem que fazer muita coisa em pouco tempo ali. Foi algumas decisões erradas que ele teve em uma jogada só. Não, foi algumas mesmo, cara. Pô, tinha muita coisa que ele poderia ter feito e ele escolheu a pior escolha. E, querendo ou não, acarretou no Até resultado pensando final, nos mano. 2 gols. Até pensando, beleza, a Noruega fez os 2 gols. Se o Endrick faz aquele gol, o Neymar empata de pênalti no final. Exatamente, cara, tá ligado? E pensar que o Brasil também teve oportunidades, tá ligado? Umas oportunidades até que, tipo assim, porra, caíram pra Casemiro. gente, tá ligado? O Casemiro perdendo o gol, tá ligado? Casemiro Teve muito- que teve alguma chance até de passe e não deu passe, deu um chute pra cima, Ele ficou, caindo, ele não ficou, olhou ele ficou direito, indeciso, né? Que ele podia fazer o passe pro Neymar no meio e ele tava de cara a cara com o goleiro, ele ficou indeciso, ele chutava pro gol, se passava, aí ele fez no meio termo e fez merda, tá ligado? Bizarro, E inacreditável. cara, a verdade é que até o gol da Noruega, eu não sei se tipo isso é um pensamento meu, tá ligado? Mas até o gol da Noruega, a Noruega tinha mais posse de bola. Tudo bem que era uma posse de bola inofensiva, tá ligado? Era uma posse de bola que mal tinha dado perigo pra gente, tá ligado? Mas assim, era uma posse de bola que mano, você pode não entender nada de futebol. Não tem um torcedor no Brasil inteiro que não passou o jogo inteiro falando assim: morde o cara, vai pra cima, tenta, Cara, disputa. inacreditável. O Brasil parece que depois que erra aquele pênalti,
ficou com medo de saltar. Com medo de tentar qualquer coisa, cara. Com medo de abrir espaço pro Haaland, tá ligado? E tipo, ninguém saltava no... O Odegaard eu acho que foi o jogo que tem mais posse de bola na vida. Ele tava parado, o jogo que tem andando. mais posse de bola. Foi bizarro, cara. O Odegaard, o que ele tá fazendo em campo, cara. Ele ficava indo pra defesa do Noruega, pegava a bola, corria no meio e ninguém dava uma... Ninguém chegava nele, cara. É assim, bizarro, mano. O quanto a gente deixou esse meio campo da Noruega livre, tá ligado? E o Odegaard, né, todo mundo só fala do Haaland e tudo mais, porque ele é o jogador decisivo, ele é a grande estrela. Mas o Odegaard também é um jogador excelente, né, cara? Pra criar oportunidade e tudo mais, cara. Porra, bizarro, mano. Não dá pra deixar esse cara livre, assim, com a bola, tá ligado? Foi muito passivo, cara, a atitude que o Brasil teve nesse jogo. Não, mano. técnico da Noruega, que pra mim mexe mal. Que ele tira... Eu esqueci o nome daquele lateral. Caralho, esqueci, mas eu sei. O Nusa. O ponta, né? O Nusa, sim. Ele tava jogando muito esse cara, velho. Mano. Ponta, verdade. Eu não sei como que tirou ele também. Eu falei a mesma coisa quando rabiscando a nossa, tava acabando com a nossa defesa. Não, quando ele tirou o Nusa, eu comemorei. Pra mim, era questão de tempo até ele deixar o Haaland em condição. Tirou ele, perdeu o volume de jogo, tá ligado? Mas eu não sei por que raios, tá ligado? Tem aquela discussão que... eu não lembro qual é o jogador, que entrou... Caramba. Que ao invés de ficar na posição, foi passar a instrução pro jogador, que foi daí que surgiu o gol. O primeiro gol da Noruega? Não, o primeiro da Noruega, o ex-Corinthians, mano. Puta, mano. Aí, ó, vou esquecer o nome do jogador. Quem vai acabar aí do Brasil? Quem entrou, que foi passar a instrução? Quem que entrou ali? Foi o... Henrique, Neymar, o Danilo Santos? Ederson. O Ederson, sim, verdade. O Ederson. Ah, tá, entendi o que você tá falando. O Ederson entra e na hora que ele entra, ele vai passar a instrução pra alguém e acaba que ele, sei lá, ele erra, tá ligado? Ele faz ele, tipo, não tá na posição, que é a mesma posição que o Odegaard, ele passa pra aquele meio, mas, tipo assim, gente, não dá pra colocar um erro num detalhe. O erro tava descrito no jogo inteiro. Deram a bola pra Noruega, esperaram o pior acontecer. E quando aconteceu, quando a Noruega faz o primeiro gol, o Brasil tem um volume de jogo, tudo bem que por um curto período de tempo, mas tem um volume do jogo que dá vontade, todo torcedor brasileiro dá vontade de cruzar os braços e falar, e aí, por que não teve assim o jogo inteiro, cara, tá ligado? Não sei. Voltando ali a um pouco o lance que a gente tava falando sobre o Odegaard, que você comentou que o Odegaard foi o jogo que ele mais deve ter tido posse de bola na vida dele, trago informações aqui. O Odegaard, nesse jogo, teve 124 ações com a bola. O Casemiro, o Bruno Guimarães e o Martinelli juntos tiveram 121 ações com a bola. Ele teve mais ações com a bola do que 3 jogadores juntos do Brasil. Não, bizarro. Cara, de verdade, o que mais me dói mesmo é ver realmente essa atitude do Brasil, cara. Olha esses números, tá ligado? É bizarro como a gente tava tão passivo quanto uma seleção como a Noruega, tá ligado? Porra, a gente viu os jogadores andando em campo, tá ligado? Tipo, uma coisa que me frustrou assistindo, assim, eu sei que não é a função do Vini, que ele é atacante, o Ancelotti sempre deixou ele mais livre ali no ataque, tá ligado? Pra ele dar os piques dele. Mas, cara, ele tava andando em campo e tinha momentos assim que eu falava assim, cara... Ninguém fazia o mínimo de esforço pra pegar essa bola, cara. Ninguém. Aí eu olhava e falava assim, mano, é triste, tá ligado? O Brasil não tava fazendo futebol, não tava jogando futebol, cara. Com a garra que deveria, tá ligado? Com a vontade que devia, mano. Isso não é... E, cara, isso não é algo que uma equipe com 5 estrelas no peito faz, mano. Tá ligado? Não, mas foi exatamente isso. Enquanto a Noruega estava jogando um jogo de Copa do Mundo, o Brasil tava jogando um amistoso. E olha lá, mano. Foi feio de ver. O Brasil não tentou, não ameaçou. O Brasil não em nenhum momento surgiu perigo pra Noruega de fato, tá ligado? Cara, o maior perigo que surgiu pra Noruega, fora o lance do Endrick, foi quase um gol contra, tá ligado? Que aconteceu ali, que o goleiro da Noruega salvou, mano. Tá ligado? Esse foi o momento mais absurdo, assim, do jogo. Fora isso, o Brasil não conseguiu criar quase nada, cara. Quase nada. As chances que criaram foi tudo desperdiçado, mano. O que você fala? Tudo bem que o André até falou isso um pouco antes da gente começar aqui, que, pô, o segundo gol do Haaland, eu concordo, pra mim o segundo gol foi muito pior que o primeiro, cara. O segundo gol foi um Brasil que sentiu o primeiro gol, tá ligado? Dormiu, e o Haaland falou, eu concordo. Vou tentar. Tentou e fez. Cara, o primeiro gol do Haaland era o tipo de gol que eu já ia começar a partida esperando o que ia acontecer, tá ligado? Que é os caras, em uma oportunidade lá,
ou eu não lembro nem quem foi, não sei se foi o Odegaard ou outro jogador da Noruega, que achou uma brecha ali pela lateral, cruzou pro Haaland, e o Haaland com o tamanho não só de altura, mas de corpo, ganhou espaço na área e fez o gol de cabeça, tá ligado? Era o gol que eu esperaria ver do Haaland, saca? Então na hora que aconteceu eu falei assim, pô, eu esperava que acontecesse enquanto o Brasil tivesse ao menos com um gol de vantagem. Não foi, mas beleza. Era um gol que eu esperava. O segundo gol, o Haaland recebeu a bola, girou e chutou, velho. E ninguém se jogou em cima da bola. Ninguém ali pra fazer um... O Haaland deu uma segurada ali, sabe? Ele teve muito tempo pra pensar, Teve fazer tempo, esse que é o pior. coisa. Não foi um chute de primeira, cara. Não foi um chute de primeira. Ele pegou, dominou a bola, cortou pro pé bom e chutou, velho. Tá ligado? E a gente tinha... Era pra ter 2 jogadores em cima dele, né? Tinha, na verdade, né? Só que, né? Não adiantou de porra nenhuma. E... Sim. Cara, que vergonha, assim, mano. De verdade. Eu tava aqui pensando, né? Pô, a gente tá gravando esse episódio um dia depois que aconteceu o jogo, né? O jogo foi ontem no domingo, a gente tá na segunda aqui gravando. Obviamente, passei o dia inteiro vendo o vídeo do pessoal reclamando da seleção, falando da seleção e tudo mais. E um bagulho que me chamou a atenção foi o pessoal falando sobre as derrotas mais... que a gente mais sentiu, assim, das Copas, sabe? Ou mais vergonhosas, por assim dizer, tá ligado? Sim. E eu tenho que dizer que, mano, essa daqui foi uma das que... Não que eu sofri, né? A gente até comentou disso aqui. Não foi uma derrota que eu necessariamente sofri como já sofri antes da gente perder outras Copas. Mas essa aqui foi uma das mais vergonhosas de se assistir, na minha opinião aqui, tá ligado? Porque, por exemplo, da Croácia, Brasil e Croácia em 22. Mano, a gente foi até o final lutando, tá ligado? A gente caiu jogando futebol, saca? A gente tinha garra ali. E, gente, aqui... Desde 2006. Desde 2002, perdão. Perdão, 2006 mesmo. Desde 2006, o Brasil não perde, não é eliminado de Copa do Mundo pra um campeão do mundo, gente. O Brasil é eliminado em 2010 pra Holanda. Em 2014... Ah, não, em 2014 a gente é eliminado pra Alemanha. Verdade, de fato. A gente é eliminado pra Alemanha, que não tinha o que fazer. Mas, gente, depois, logo em sequência, a gente é eliminado pra Croácia, Bélgica e agora Noruega. Na verdade, Bélgica, Croácia e Noruega. E ainda assim a Alemanha que se citou foi campeã e tudo mais, só que a gente tomou a gente foi, cara, nos bateram, que nos trataram que nem vagabundo em campo, né? Aquilo ali, de qualquer jeito, não, independente se tipo fosse assim, campeão mundial ou não era pra ter acontecido o que aconteceu em 2014. Mas beleza, entendo, a Alemanha é campeã. Volta seu ponto. Sim, e aquele Brasil tava tipo, muito abatido também. Então. Tava. Tinha muitos fatores. Sem Neymar. Não, e de todos os problemas, galera, nada vai tirar o fato pra mim de que, tipo assim, gente, adianta do que bater no peito e falar a gente tem 5 estrelas, tá ligado? Adianta do que a gente ter toda essa soberba e cair de um jeito desse numa Copa do Mundo, Isso, tá ligado? exatamente, e cara. voltar pra casa, como assim? Gente, a gente voltou pra casa, com todo respeito. Se você for fazer um parâmetro assim, a gente volta pra casa na mesma rodada que, por exemplo, agora a gente viu Portugal sendo eliminado, tá ligado? Portugal foi eliminado antes de chegar nas quartas. Só que a gente vê a campanha dos dois, a campanha do Brasil, gente, é pavorosa, tá ligado? A gente vê, por exemplo, que Cabo Verde foi eliminado uma rodada antes. Mas, gente, Cabo Verde, os caras chegaram eles chegaram no país deles, tá ligado? Eles chegaram como heróis, tá ligado? Eles não derrotaram aquela Argentina no detalhe, tá ligado? A gente perdeu pra Noruega sem ter nem chance de ter vencido. Não passou... Depois que a Noruega faz o primeiro gol, não houve um momento que o Brasil cheirou medo na Noruega do Brasil virar o jogo, tá ligado? Isso é muito preocupante. E nem criou real esperança pra gente, né, cara? O último gol ali que a gente faz, que é o do Neymar de pênalti, foi aquele só pra ter o último gol do Neymar com a camisa E a da seleção, verdade tá é que esse gol aí, esse pênalti, só aconteceu porque tava 2-0 e tava basicamente no último lance. Aquele zagueiro da Noruega jamais ia subir daquele jeito com o cotovelo, com o braço tão aberto assim, pra ter chance de marcar um pênalti num 2-1. No próprio campo você conseguia ver que a Noruega já sabia que tinha ganho aquele jogo ali, tá ligado? Porque não tinha uma reação do Brasil, velho. Bem bizarro, mano, tá ligado? O Odegaard já tava no final do jogo ali da partida, já tava tirando sarro da gente, o caralho. É isso aí, mano. Infelizmente a nossa seleção virou essa patifaria aí, velho. Virou saco de pancada de europeu, virou essa piada aí, tá ligado? A gente entra pra Copa nem estando, mas... quer dizer, a gente sempre vai considerar o Brasil favorito, né? Mas pros gringos nunca foi grande coisa, tá ligado? O Japão, rodada passada, tava esnobando a gente.
E é isso, mano. E no fim eles estão certos, tá ligado? O Brasil não é mais o que foi. Não é mais o que foi, e eu não sei nem se vai voltar a ser, tá ligado? Que um dia já foi, mano. É bem triste, E assim, cara. Eu percebo isso até pela Fê. Mas, gente, o brasileiro padrão não tem motivo pra ter ódio do Haaland, gente. Não, cara, o Haaland é... Vamos, odeio a Noruega, odeio o Haaland. Os caras jogaram o jogo dele e sendo bem sincero, tá ligado? O Haaland fez, tá ligado? O que ele faz todo jogo. Aí pro brasileiro médio, que adora reclamar, falar que o Haaland não joga nada, que ele, mas ele só faz gol. Tá aí, cara. Ele ganhou a gente, tá ligado? E, cara, Mas eu odeio... Gente, vocês não tem que odiar isso, não. Vocês têm que odiar os caras tá vestindo uma camisa com 5 estrelas no peito, tá ligado? E jogar, não tô falando que eles jogaram mal, tá ligado? Mas jogar sem vontade. Não, jogaram Porque a mal, gente jogaram sabe mal da sim, qualidade cara. técnica, Jogaram mal e jogaram tá sem vontade. O pior é ter jogado sem vontade. Não. Né? Mas... Eu acho que a nossa seleção é uma seleção que qualidade técnica, gente, tá sobrando, gente. O Rafinha, não tenho o que falar o que é o Rafinha no Barcelona. Não, Também que sim. não tava em campo nesse jogo, mas o Vini é um puta jogador. Não, de um pra um... Puta jogador. Martinelli. puta De um jogador, pra um, eu Nossa, arrisco os nomes dizer... da seleção são incríveis, tá ligado? De um pra um, arrisco dizer que talvez nossa seleção só perca pra França. Tá ligado? Batendo assim... o nosso banco de reserva tem jogador que é artilheiro da Premier League, tá ligado? O Igor Thiago, os caralho. Mano, nossa seleção tem grandes nomes, saca? Só que são jogadores que juntos não fazem um futebol à altura, tá ligado? Que se espera de uma seleção com 5 estrelas, tá ligado? Teve seus lapsos de grande time nessa Copa? Teve seus bons jogos, teve grandes momentos ali. Só que no geral foi muito abaixo do que a gente esperava e muito abaixo do que que é uma seleção com 5 estrelas no peito merecia, tá ligado? Agora não adianta a gente ficar com essa marra toda de somos os únicos pentacampeão, o Matheus Cunha lá falando pros japoneses que porra, a gente tem 5 estrelas no peito, mas chega no dentro de campo e não consegue mostrar nada, tá ligado? Porra, o futebol que a gente mostrou aqui, cara, contra a Noruega foi covarde, cara. Foi um Brasil covarde, mano, em campo, tá ligado? E com a derrota nessa Copa, né, todo mundo já sabe, mas o Brasil entra no maior jejum de Copas do Mundo da história, né? Sim. Exatamente. Isso cara... Então, tipo assim, que legal, né? A época que nós escolhemos pra nascer. Exato. É uma coisa boa. Mano, olha que merda, tá ligado? Nós três aqui somos de 2006, né? Nós três somos de 2006, né? Por exemplo. Enfim, Sim. Nenhum de nós viu o Brasil ser campeão de porra nenhuma, né? A gente só vive com as lendas das 5 Copas do Mundo anterior. E, porra, é triste, tá ligado? Porque eu queria muito ver essa seleção ser campeã. É o que a gente até comentei com vocês, que o que mais dói pra mim dessa derrota, né? Que a derrota em si não foi triste, porque chegou um momento ali no jogo que eu já tinha visto assim e falei, porra, não vai ter volta, a gente vai perder mesmo, né? Só que me dói olhar e pensar assim, caralho, mais 4 anos pra gente tentar ver um Hexa, né? Mais um campeonato do Brasil, tá ligado? É muito triste, e mano. o maior problema de tudo isso é que assim, gente, eu não sei vocês, tá ligado? O que vocês pensam, mas o Brasil só continuou gerando esses gênios e gerando essa galera porque o futebol sempre foi uma bandeira do país, tá ligado? Uhum. Só que, gente, as gerações vão passando, já são 20 e poucos anos, 24 anos. Até a próxima Copa vão ser 28 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Já a molecada não vai querer ser jogador de futebol. Não, cara, inclusive isso é uma questão, né? A CBF tá com um puta problema em mira, né? Porque, tipo assim, a gente tá vendo cada vez mais essa nova geração, uma geração nova, né? Desconectada da seleção brasileira, né? Cara, o número de gente que não acompanha mais futebol, não torce mais pela seleção, ou pior ainda, torce pra outras seleções que não é a brasileira, só vem aumentando, cara. Cada vez mais. E assim, eu tenho uma história que é bem engraçada, porque assim, eu tenho um colega que é palmeirense, né? E ele falou, nossa, é ridículo, porque teve um jogador do Palmeiras, o Maurício, que ele se naturalizou paraguaio pra poder jogar a Copa do Mundo no Paraguai, tá ligado? Uhum. E tipo assim, ele, nossa, ridículo você fazer parte da seleção brasileira, tá ligado? Tudo bem que ele não tinha espaço na seleção e ir pro Paraguai. Gente, pra mim, Matheus, acho que a campanha do Paraguai foi muito mais heróica que a do Brasil. Foi. Muito mais. Lógico, mano. Esse jogo que eles fizeram contra a França foi do caralho. Foi. Pô, pode falar, cara. Tudo bem que o futebol do Paraguai, eu acho um dos mais feios do campeonato. Mas os caras jogaram pra ganhar, viado.
Eles fazem o jogo deles, tá ligado? Eles impõem o jogo deles. O Brasil, em todos os jogos que você jogou, no jogo contra o Japão, mesmo ganhando, não impôs seu jogo, tá ligado? No jogo contra a Noruega, não impôs seu jogo, tá ligado? Aí beleza, ganhou da Escócia e do Haiti, mas Mas gente, porra, a bater Escócia e o cachorro Haiti, morto, velho. Caralho, mano. Não dá pra ficar contando vitória contra com isso aí, todo mano. respeito, tá ligado? O Brasil era pra ser mais que isso. Cara, era pra ser mais que isso, velho. Era pra ser mais que isso. E é muito triste ver cada vez mais essa desconexão que o povo tá tendo com a seleção, tá ligado? Até agora a gente sobreviveu muito com as lendas do passado, né? Do Penta, da quantidade de estrelas que o Brasil gerou, né, no futebol. E é exatamente o que você falou, Matheus. Até quando a gente vai continuar gerando essas estrelas? Até quando um moleque aí vai crescer e olhar assim, caralho, eu quero ser jogador de futebol para representar a seleção brasileira, ou escolher fazer outra coisa da vida? Tá ligado? É foda Isso, assim, saca? Isso porque se a gente for parar pra ver, isso aí já tá até começando um pouco, porque Já tá. a gente tem alguns jogadores que, como exemplo, o filho do Marcelo 12, porra, ele nasceu na Espanha, ele é centroavante, ele decidiu ser espanhol mesmo, ele não vai pra seleção brasileira e ele tá acabando com as categorias de base jogando pela Espanha. Ele com 16 anos fez gol em sub-19, sub-17, sabe? Então, tipo assim, a gente já tá perdendo jogadores de agora, sabe? Tem alguns outros jogadores que eu tinha uma listinha um tempinho atrás, vou ver se eu acho aqui, mas o principal nome dessa lista seria o filho do Marcelo, né? O Enzo. Sim. Então, sabe, são coisas que já estão... E é triste, galera. A verdade é que é só triste, tá Só ligado? triste. É triste ver que a nossa geração vem se tornando... Tipo assim, eu sou um dos caras que sempre gosta de bater de frente com aqueles velhos que fala, não, mas na minha época era melhor, tá ligado? Não, porque esse Rafinha não joga nada, esse Vini Júnior não joga... Por que não? Eles jogam bola pra caralho sim, tá ligado? Esses caras. Só que só vai dando mais razão pros caras, tá ligado? Sim. Cara. Querendo ou não, tá ligado? Os caras viram 3, 2, 4 Copas do Mundo, tá ligado? Mano, é verdade, cara. Eu tô aqui, esperando a primeira. E cada vez mais, e a gente vai vendo mais e mais, a gente vai ver mais e mais que é o Brasil perdendo as conquistas, entre aspas, deles, né? Porque, por exemplo, por enquanto a gente ainda é a única seleção penta e vai continuar sendo independente do resultado dessa Copa do Mundo. Mas, por exemplo, o maior artilheiro das Copas do Mundo já não é mais brasileiro. O que mais? Eu já perdi as contas aqui, eu já nem sei mais o que eu falo, eu tinha separado essas listinhas. Mas enfim, tem um monte de recordezinho assim que a gente tinha, vai perdendo, tá ligado? E, porra, é foda, tá ligado? Até quando a gente vai continuar sendo os únicos pentas? Honestamente, eu acho que é mais provável a gente ver outra seleção chegando no tetra e ganhando penta do que o Brasil chegando ao hexa. É que é difícil falar isso, porque as seleções que... Vamos lá, né? As maiores seleções do mundo, que são Brasil, Itália e Alemanha, estão numa baixa bizarra, né? A Itália já não se classifica mais pra Copa. A última vez que a Itália jogou um jogo de mata-mata foi em 2014, aqui no Brasil, e perderam, se eu não me engano, as oitavas. A Alemanha, a gente já viu cair pra Coreia do Sul, mesmo com a Espanha quase salvando eles, sabe? Em fase de grupo, a gente... Então, assim, pra algum time passar, ou pelo menos chegar no Brasil, é uma caminhada. Essa é a verdade, sabe? Não tem seleção hoje que consiga ali bater de frente e chegar no nível do Brasil hoje. A França hoje ganhando essa Copa do Mundo, que eu diria que é a favorita, né? Mesmo com a Argentina, eu acho que a França ainda é a favorita pra ganhar. Sim. A França chega ao tri, né? A Argentina, Deus me livre se ganhar, mas vai chegar ao tetra, né? Eu acho que a França chega ao tetra antes da gente conseguir voltar a ir bem em Copas do Mundo, sabe? Cara, ó, de verdade... Eu ia falar antes da Alemanha e da Itália serem penta, mas a Alemanha e a Itália honestamente eu espero que esses dois países só queimem.
Eu espero que a Alemanha Vai demorar Itália muito pra esses dois só nunca mais ganharem uma voltem, Copa né? de novo. Não, vai sim. Mas, pelo menos uma coisa que eu fico... não exatamente feliz, mas um pouquinho mais otimista é que, mano, a gente vai ter uma renovação agora de geração, né? Porque essa geração aí que jogou essa Copa do Mundo é praticamente... A seleção é bem parecida com o que foi em 2022, né? E, glória a Deus, a gente vai ter uma nova renovação aí pra 2030, cara. Com nova gente, novo pessoal. Se isso vai ser bom ou ruim, só o futuro vai dizer. Tá ligado? Mas Cara, pelo menos vai ser uma assim, mudança grande, assim. Que a gente Pra vai ser ter. bem sincero, eu não tenho esperança nenhuma na geração que tá por vir. Eu tenho menos esperança do que a gente... Eu acho que era isso que eu ia dizer, tá ligado? Cara, eu também não tenho, velho. As gerações que vêm não são promissoras. cara. Honestamente, não assim, são. tem, e eu não tem tenho jogadores esperança, mas- muito bons, tá ligado? Mas pra ganhar uma Copa, não... que é aquilo, né, André? Tipo assim. Eu concordo também, eu não tenho grande esperança nas gerações, na próxima geração, né? Nas promessas que a gente tem, né, pra próxima geração. Mas o que a gente tinha até agora só fracassou, velho. Era uma seleção que por nome era ruim? Não era. A gente tinha estrelas, tinha jogadores que nos clubes jogavam bem, só que nunca conseguiu nada. Nunca conseguiu nada com a seleção. Foi uma geração que falhou, tá ligado? Aí, quem sabe uma nova geração dê algum gás, surge alguma, sei lá, alguma genialidade aí Bom, e a gente consiga alguma coisa, né? Dito isso, o ciclo do Ancelotti está renovado, o contrato está renovado até 2030, né? O que vocês acham disso, Então, velho? Pelo menos isso é um ponto Você positivo, acha um sabe? ponto Pelo positivo? menos não vai ter aquela mudança excessiva de técnicos, que essa cultura de ficar trocando técnico toda hora, pra mim é ridículo. Honestamente, eu acho Sim. isso incrível, eu acho isso muito bom também, tá? Eu concordo com você. Eu vi muita gente criticando, né? O próprio Romário criticou isso, né? Porque pro Romário eles não deviam ter renovado com o Ancelotti por até 2030, até antes de ver o desempenho dessa Copa, né? Eu entendo esse pensamento, mas eu também acho que é bom que a gente não fique mudando de técnico e técnico o tempo todo, cara. Porque senão ninguém consegue criar nenhuma base, tá ligado? Querendo ou não, uma das coisas qual é o nome da palavra? Complicou pra essa Copa do Mundo aqui. Não é desculpa, mas foi o Ancelotti ter tido um ano, né, pra desenvolver um time, pra criar ideias. Pô, até a gente tava vendo até semanas antes de começar a Copa do Mundo, o Ancelotti testando formação, né? Cara, e Pra assim... seleção, então. E, gente, Eu acho que é bom isso de já ter renovado, porque, claro, a gente vê o Ancelotti, muita gente criticou a estratégia do Ancelotti de não pressionar tanto, mas querendo ou não, era um pouco o jogo da Noruega, era esperar o Brasil dar essa pressionada, tanto que, eu não sei se, eu não me recordo agora se saiu gol nessa jogada, mas em alguma jogada, quando o Brasil finalmente pressionou a Noruega conseguiu, em uma bola só que o goleiro rifou pra frente, conseguiu tirar 6 jogadores brasileiros da jogada, sabe? Sim, isso aconteceu Então- algumas vezes com o goleiro tentando mandar a bola pro Haaland. O próprio, cara, o comecinho do jogo, os primeiros minutos que a Noruega teve um gol anulado, foi isso, né? O Brasil com a bola, foi pro ataque, perdeu a bola e mandaram a bola pra frente e tomamos um gol. Foi anulado, né? Tava e tudo mais, tava impedido. Mas foi isso aí. Eu também não acho, tá? Muita gente criticou essa estratégia do Ancelotti. Eu não acho que a estratégia em si de jogar pro contra-ataque é ruim, né? De deixar os caras virem pro campo de ataque, pegar a bola e jogar no contra-ataque, né? Ao invés de ser o Sim, contrário. sim. Porque eu justamente vejo que seria um problema a gente tomar um contra-ataque da Noruega, né? Acho que o Brasil não tem velocidade pra pegar um Haaland, não tem corpo também pra né, fazer dividida e tudo mais. Então eu acho que o contra-ataque da Noruega me dava muito medo. Mas E assim, o que não podia acontecer é a gente não pressionar a posse de bola da Noruega. Ela deixa eles irem pro ataque, só que a gente tem que tomar a bola, velho. Tá ligado? Senão também não existe contra-ataque, mano. É foda. Pode ir, André. E assim, por exemplo, é bom a gente não ter essa troca de técnico, porque, por exemplo, vamos pegar, óbvio, a Alemanha não é penta, mas vamos pegar a Alemanha como exemplo. A Alemanha tem 8 finais de Copa do Mundo, o Brasil tem 7, a gente tem menos finais de Copa do Mundo do que a Alemanha, e a Alemanha está indo para o 12º técnico da história da seleção. Sim. Que anunciou agora
o Klopp, que é um ótimo técnico, por sinal, tá? Sim. Gosto muito. Eu também Sabe? acho. Então assim, não adianta ficar trocando de técnico o tempo todo, sabe? Ainda mais agora um técnico grande, que sabe, que é bom, sabe o que tá fazendo como o Ancelotti, porque no jogo contra o Japão, muita gente deve ter pensado, né, que o Ancelotti tava fazendo, deixando o Casemiro pesado pra fazer, pra continuar no segundo tempo. Ele foi lá e fez o gol. Todo mundo ficou pensando, nossa, por que ele tá colocando o Martinelli agora? Então. Será que era jogo pro Martinelli? O Martinelli vai lá e resolve no último lance, quase. O Ancelotti, ele é um bom técnico, cara. Ele é um excelente. E eu acho que ele teve um bom desempenho, sim, na medida do possível nessa Copa, tá ligado? Só que, mano, ele não faz milagre, tá ligado? Eu atribuo muito mais a derrota que a gente teve pra Noruega pros jogadores em campo, tá ligado? Pela vontade. Eu não sei o que aconteceu. O Brasil tava morto em campo do que exatamente a estratégia do Gente, o Ancelotti. próprio técnico da Noruega. O que tem o próprio técnico da Noruega? Ele tá na Noruega desde 2020. Desde 2020, né? Tá ligado? Cara, é foda assim, mano, tá ligado? Tipo, querendo ou não, o Ancelotti pegou uma seleção aí, um ano pra trabalhar e queriam que ele fizesse milagre, tá ligado? E não é assim que funciona, tá saca? Sim, e assim, Sem contar o técnico da Noruega, ele tá desde 2020 e a Noruega não pegou a Copa de 2022 e não é por isso que os caras tiraram ele, tá ligado? Não, eu não faço ideia de onde a Noruega parou em 22, mas não foi longe, isso eu sei. Gente, sem contar que o Haaland, em 2022, ele era um daqueles casos discutidos que nem o Lewandowski, tá ligado? Que, pô, um cara muito bom, azar de pegar uma seleção que nunca vai lutar por nada. Pronto, tá aí. Eliminou a gente. Eliminou a gente. E digo mais, essa seleção da Noruega não é... assim, óbvio, tem uma diferença enorme entre Brasil e Noruega, em questão de jogadores ali, tá ligado? Mas é uma seleção que tá se achando bem, velho. Os jogadores estão jogando bem, estão jogando bonitinho, tá ligado? E estão com uma boa... Como posso dizer? Uma boa química ali em campo, né? Porra, o Odegaard ali em campo tá jogando muito, cara. Achando o Haaland, fazendo bons passos. Isso é reflexo de um trabalho longevo, gente. É reflexo de um trabalho de 6 anos, gente. Porra. É foda, cara, é foda. Eu acho que a CBF errou muito, assim, em todo o processo da Copa de 2022 pra essa aqui. Foi erro atrás de erro. Cara, tá foda, assim, tá ligado? Vamos ver o que no futuro nos aguarda, né? E acima de tudo, gente, eu acho que o campo é reflexo do momento político da CBF. Com certeza. A bagunça política que é a CBF. Ainda, a CBF é uma bagunça. É verdade que ainda respinga muito do último presidente da CBF, caramba, como é o nome? Eu ia falar Samir Chaude, mas Edinaldo. esse é o atual. Isso, perfeito. Edinaldo Rodrigues, né? Sabe, ele teve uma gestão muito lixo. Muito ruim. E, sabe, eu acho que isso ainda respinga um pouco no que a CBF, o que o Brasil é hoje. Sim, com certeza. Foi uma troca de presidência recente também, não é? Foi o quê? Foi em 2025. Mas um problema político estrutural bizarramente maior do que a gente pensa, gente. Não é só sobre, vai trocar esse cara por aquele outro e vai dar certo. É um problema que vem, assim, de anos e anos, o pessoal querendo usar o nome CBF pra promover, há tempos atrás, política, pra promover partido, pra promover interesse pessoal. Pagar dinheiro também, muita... Isso mancha. Isso mancha a nossa CBF, isso mancha o nosso futebol, isso é refletido em campo, gente. E, tá aí a resposta. 2-1 Noruega, Brasil eliminado nas oitavas de final, pior campanha da história das Copas. Maior jejum da história do Brasil, de título. E, tendo craques como o Neymar aposentando, não vamos poder contar com a genialidade dele na próxima Copa. Tendo gente que, por exemplo, Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, tendo que assumir esse protagonismo, bandeira, né? De ser o craque e claramente não estando prontos. Vini fez uma Copa sensacional. O Vini fez uma Copa de gênio. Tava bem na Copa. Foi ovacionado quando deveria ser, mas do mesmo jeito que foi ovacionado. Como craque da seleção,
tem que ser criticado na hora que as coisas dão errado. Cara, tem que ser Eu acho criticado. que deixou... Ele deixou a desejar nesse Deixou jogo a desejar. da Noruega, cara. O Vini não apareceu, mano. O Vini não apareceu nesse jogo, tá ligado? Não, eu vi o Vini tentando, eu vi o Vini Ele teve sabe, momentos ali, arriscando. velho. Mas faltou, Só que, cara. primeiro, gente, o craque da seleção, desculpa, o técnico organizou, é programado. O craque da seleção tem que colocar a bola debaixo do braço na hora de um pênalti e falar, eu vou bater, porque se eu errar, a responsa é minha. Porque Isso é o que se um mesmo 10 se o faz, Vini bate e erra aquele pênalti, era pro Vini estar sendo falado, ele pegou a bola e bateu. Ele é o craque da seleção. Era pra ele bater, tá ligado? Aí a gente ia falar assim, porra, o Vini errou o pênalti, que merda, tá ligado? Só que ia ficar por isso, saca? Tipo, é ele que tem que puxar E, essa pô, posso responsabilidade, mano. Tá ligado? Viver de e se é difícil, mas o Vini não erraria esse pênalti, porque o Bruno Guimarães claramente bateu nervoso. Sim, aqui. ele tava muito nervoso, cara. Eu sei que, porra, isso foi uma decisão interna do... Eu acho meio loucura, tá? Pensar também que foi uma decisão do próprio Ancelotti, pensar que o Bruno Guimarães estaria na fila de bater o pênalti, sendo que ele tem 3 pênaltis na carreira. Tá ligado? Eu já acharia isso loucura. Mas tá bom, mesmo sendo, era a responsabilidade do Vini pegar a bola e falar assim, não, eu vou bater essa merda. Tá ligado? E é isso, mano. Eu sou o cara, a estrela, né, mano? A responsabilidade vai cair em cima dele se ele errar. E se ele fizer o gol, vai ser aplaudido, mano. É aquilo. É difícil ver de si, mas é muito difícil imaginar o Vini perdendo aquele pênalti, mano. Um cara com a experiência do Vini. Agora é esperar, né? Esperar mais 4 anos pra ver se alguma coisa ia ter mudado. Eu torço muito para o Ancelotti ter um bom ciclo, ter tempo para treinar com o pessoal, ter tempo para trabalhar com essa seleção, mas mais importante de tudo isso, eu torço muito para que os problemas políticos parem de afetar a CBF, Também. sabe? Eu torço muito para que o futebol volte a ser a prioridade lá dentro. Sim. Não Não ganhar dinheiro, não seja apoiar nada pessoal, partidos. não seja nada partidário. Eu acho que essa emergência de, o brasileiro já tá desacreditando, gente. Aquela propaganda da Brahma diz muito sobre isso. 72% dos brasileiros não acreditavam sobre o Hexa. E 72% dos brasileiros estavam certos, gente. Para pra pensar nisso. Enfim. Então, tipo assim, a gente tem que trazer essa galera de volta. Eu sou um dos tipos de pessoas que, gente, eu vou estar torcendo pro Brasil independente da situação. Sempre, Pode pra ser a pior sempre. fase do Brasil, eu vou estar torcendo. Só que assim, o pessoal vai crescendo e vai perdendo essa ilusão com a Copa do Mundo, vai perdendo essa ilusão com o Brasil. E daqui a pouco o país do futebol vai ser só um cemitério de estrela, né, um velho? cemitério de jogadores, mano. Vai ser um monte de jogador que podia ser muita coisa, mas não foi porque aqui dentro nada mais se cria, tá ligado? Mas- Tudo se exporta. Cara, Um jogador quando é grande aqui, ele é exportado já pra Europa, pra um Real Madrid, pra um Barcelona, pra um grande clube assim da vida. Daqui a pouco eles estão sendo exportados pra grandes seleções, mano. Se naturalizando aqui, se naturalizando lá, porque o Brasil não dá mais essa mesma oportunidade, tá ligado? mesmo. É muito triste pensar isso, mano. É muito triste pensar isso. Eu espero que realmente nesses próximos 4 anos aí que a gente vai ter pra Copa as coisas mudem, tanto internamente na CBF quanto em campo ali com o Ancelotti. E é isso, mano. É isso, mano. Pra fechar aqui, pessoal, o que você acha de a gente falar um pouquinho sobre a polêmica do Neymar e como foi essa última partida do Neymar aí com a camisa da seleção? O que vocês acharam disso aí? Acho que nada muito além de triste, né? Essa é a verdade, porque eu não sei pra vocês, mas eu sou santista, então o Neymar pra mim, ele não é só o camisa 10 da seleção brasileira, ele não é só o jogador principal da seleção canarinha desde muito tempo, desde o que? 2011, 2012, muito tempo, velho. sabe? Ele pra mim é algo a mais, porque eu sou santista, eu cresci... também. Eu cresci vendo ele jogar bola, sabe? Então, Eu acho cresci que, com assim, o Neymar como, tipo, porra, a estrela, né, do futebol. Essa sim, esses esperança. últimos tempos, esses últimos anos do Neymar já são muito conturbados, sabe? Então eu acho que essa era um pouco inevitável. Eu acho que a última partida dele fosse desse jeito, fosse algo ruim, tá ligado? Então, acho que nada muito além de triste, assim, essa situação conturbada Assim, do Neymar. Eu acho que o Neymar entra no jogo, ele faz certo,
Aquele momento da grande polêmica da briga, né? Que ele saiu, ele entrou e arrumou aquela briga. Bom, ele faz certo de voltar pra marcar, erra na falta, tudo bem, talvez alguma coisa psicológica. Chega na hora do pênalti, ele faz um camisa 10 faz, bate no peito e fala, eu vou bater. Faz o gol de pênalti, e é o que eu digo, gente. Se a história desse jogo é desenhada de outra forma, os jornais não estariam falando que o Neymar foi um fracasso. Estariam falando que o Neymar pegou a bola, bateu o pênalti na hora que precisava e decidiu pro Brasil. Tá ligado? Cara... Então eu acho muito errado julgar, falar assim que o Neymar é um vilão. Porque na hora da pressão, tá ligado? Tudo vai cair em cima dele, tá ligado? Mas a verdade é que o cara teve, na Copa do Mundo, não teve 90 minutos de jogo, tá ligado? Eu vou ser bem honesto aqui pra dar minha opinião sobre toda essa polêmica do Neymar. E primeiro eu tenho que falar que eu também sou que nem o André, cara. Eu sou santista. Eu cresci com o Neymar como referência pro futebol. Eu sou muito fã do cara. E eu falo isso, obviamente, como um fã. E tentando colocar o máximo de senso crítico que eu consigo colocar pra essa situação. E eu acho que, mano, ele fez certíssimo ali em campo, tá? Eu acho decepcionante realmente que desde que o Neymar e o Endrick entram em campo, eles não conseguiram criar muito, né? O Neymar teve poucas oportunidades que ele conseguiu criar ali na Noruega. Mas eu gostei de ver que realmente ele entrou com uma garra que os outros jogadores da seleção não tinham, tá ligado? Ele volta pra marcação ali atrás, ele comete a falta, mas é algo que, mano, eu durante o jogo inteiro tava esperando que alguém fizesse, tá ligado? Que é literalmente chegar, dar um jogo de corpo, empurrar os jogadores, porra, brigar, sabe, pela bola. Óbvio, o Neymar se exalta ali, briga, xinga, realmente puxa uma briga ali em campo, que eu não acho que era necessário, nem queria ver, mas ao menos mostra alguém que realmente tava com uma garra maior, tá ligado? Pra jogar ali. Aí quando chega no pênalti, no final ali, que também acho que ele fez certíssimo, cara. Colocou a bola debaixo do braço, que exatamente um camisa 10 tem que fazer, mano. Que é o que o Vini devia ter feito o primeiro pênalti, mas beleza, que é colocar a bola debaixo do braço e falar assim, mano, ó, eu sou a estrela aqui, eu vou bater esse pênalti. E é isso, cara. E foda-se, tá ligado? Se o Neymar... Cara, olha essa porra, mano. Se o Neymar tivesse errado aquele pênalti, o que iam xingar ele na mídia, a humilhação que ia ficar até pra ele, né? Porque ele xingou o goleiro antes. Ia ser um bagulho bizarro, tá ligado? Mas mesmo assim, mesmo com toda essa pressão, ele pegou, bateu o pênalti. Mas não existiu o perigo. Gente, desculpa, não existe o perigo do Neymar. Não existia. Não existia. Não existia. E outra coisa, é tão seguro, velho, que no momento que ele pega a bola ali, vai bater o pênalti, em nenhum momento passou na minha cabeça a possibilidade dele errar. Exato. E assim, eu acho que teve aquele episódio, né, da Ana Thaís Matos na Globo, que, bom, eu não sei se ela tomada pelo estresse, tá ligado? Ou, sei lá, com algum problema pessoal com o Neymar, ela já equivocadamente já chega em rede nacional e fala, pra isso que o nosso craque veio e foi convocado pra Copa, para entrar e arrumar briga e ir embora com a eliminação. Pô, isso pra mim... Ela, como jornalista, nunca deveria ter feito uma afirmação dessa. Eu concordo. Sim, tipo assim, eu concordo. É só bizarro, tá ligado? Porque, assim, cara, o cara entrou em jogo, tudo bem. Eu também acho que não precisava ter arrumado essa discussão. Também acho que na hora que você bate o pênalti, você tá perdendo 2 anos de ser eliminado da Copa, você faz o pênalti, ó, pega a bola debaixo do braço, põe no meio de campo, tá ligado? Não vai arrumar discussão. Mas, assim, o dia que o próprio povo brasileiro se virar contra o povo, tá ligado? Então o brasileiro se virar contra o brasileiro, mano, a gente tá fudido, mano. Ah, mas a pessoa Neymar, a gente não tá falando da pessoa Neymar, a gente tá falando do jogador Neymar. Do camisa 10 mais importante da seleção brasileira atualmente. Tá? Do jogador que, assim, mais fez coisas pela seleção da história, tá ligado? A gente tá falando do jogador que, assim, trouxe um título inédito pra seleção brasileira, uma Olimpíada. A gente tá falando desse Neymar, tá ligado? A gente tá falando do Neymar que, tipo assim, ele entra no jogo, ele desequilibra o jogo. É esse Neymar que a gente tá falando. A gente não tá falando da pessoa Neymar, então... Você colocar o pessoal na frente na hora de falar de um craque geracional que é o Neymar, um craque que inspirou tantos outros craques, como a gente pode ver o próprio Lamine Yamal agora dessa Copa do Mundo já disse abertamente que a inspiração dele é o Neymar. Você não pode fazer isso em rede nacional, cara. Então é só isso que eu queria terminar dizendo. Cara, esses ataques pessoais pra mim em rede nacional são ridículos. Também, eu acho que é exatamente isso. Não, chegou um momento também, isso querendo ou não, muito por culpa do Neymar, né? Que tá difícil se diferenciar, né? Eles sempre relacionam o Neymar, a carreira dele, o pessoal, o Neymar, sabe? Então, eu acho que assim,
já chegou um momento que a maioria das coisas que falam sobre o Neymar tá levando um pouco do coração, tá ligado? Você gostando ou não do jogador. Então, Eu concordo. eu acho que isso tá pesando Sem muito. contar que o tanto de gente que eu conheço que, ao invés de, beleza, tô triste que o Brasil perdeu uma Copa, tá ligado? Eu não quero falar muito sobre. A primeira coisa que os caras vão na internet comemorar, tipo, graças a Deus, esse lixo do Neymar termina a carreira sem ter uma Copa do Mundo, porque ele é uma mancha pra seleção brasileira. Loucura, tipo assim, velho, loucura falar isso. rapaziada, era pra gente estar triste em coletivo. Não é beleza, a gente não vamos, ai meu Deus, entrar em depressão que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Não. Mas, pô, é a nossa seleção brasileira, cara. É a seleção que todo mundo... O Mbappé falou em entrevista, gente, que a seleção brasileira, ainda assim, é uma seleção com 5 estrelas no peito, gente. Sim, Era exatamente. pro mundo inteiro entender isso, pelo menos o brasileiro entender que a gente tem 5 estrelas no peito. E beleza, a gente perdeu uma Copa do Mundo, a gente devia se unir e falar, pô, da hora, mano, perdemos uma Copa do Mundo, vamos pra próxima. Não, vamos começar a falar, graças a Deus que o Neymar perdeu isso. Tava torcendo contra porque eu não queria ver o Neymar bem. Tipo, vamos dividir o pessoal do profissional, cara. Porra. Vamos falar do Neymar jogador. Cara, Tá ligado? o Neymar, ele obviamente tem muitas atitudes questionáveis como pessoa, né? Eu não concordo com a maioria das opiniões, com as coisas que ele faz e tudo mais. Mas existe essa separação, tá ligado? Do que é o cara como profissional e como pessoal, tá ligado? E, mano, na verdade, como Sim. profissional, o Neymar sempre foi um excelente jogador, cara. Sempre foi um excelente jogador, sempre foi um jogador que deu muito valor pra nossa camisa. É um jogador que realmente se dedicou, tá ligado? Pra fazer acontecer, saca? E é muito triste, mano, quando Sim, acaba, concordo plenamente. quando acaba desse jeito, ele não conseguindo ganhar. Querendo ou não, o Neymar tem título com a seleção, tem o título inédito das Olimpíadas, mas não ganhou o que todo mundo esperava e o que era realmente o grande objetivo, que era a Copa do Mundo, não ganhou e infelizmente vai encerrar a carreira sem isso. E é muito triste, mano. É muito triste, tá ligado? O pessoal só não percebe que não é só ele que encerra a carreira sem isso, é mais uma geração que cresce sem ter uma Copa do Mundo. Exatamente, velho. É mais uma geração que, diante de muitos problemas políticos, sociais, econômicos que tem o Brasil, ainda tinha assim o futebol, tá ligado? Como uma referência do país. E mesmo assim, tá ligado? A gente tá perdendo mais uma geração porque é isso, não sabe dividir o profissional do pessoal. Eu concordo com o que o Arthur fala, também não sou um dos maiores fãs da vida pessoal do Neymar, mas a vida pessoal dele não cabe a mim. E ponto, tá ligado? O Neymar influencer é diferente do Neymar jogador de futebol, gente. O Neymar jogador de futebol é um craque geracional. O Neymar jogador de futebol ficou top 10 da bola de ouro jogando no Santos Futebol Clube, cara. Esse é o Neymar, tá ligado? Esse O Neymar é o único cara que conseguiu dividir o estrelato com o Messi no Barcelona, tá ligado? Esse é o Neymar Júnior. É exato, tá ligado? Geracional, é exatamente isso. Tem hoje jogadores que são facilmente bola de ouro se inspiram diretamente no Neymar. O Lamine Yamal, que ficou em segundo na bola de ouro. O Kvaratskhelia do PSG, ele, com a eliminação do Brasil, ele postou uma foto do Neymar com uma coroa, sabe? Ele é o Doué, hoje, da França, que é essa França aí avassaladora. Hoje, o Doué, ele é o ídolo máximo dos 3 que eu citei aqui no caso, é o Neymar, sabe? Então, assim, é um jogador que você não pode simplesmente dispensar do jeito que ele tá sendo, sabe? Ele não é um jogador que é tratado desse jeito. Em nenhum lugar do mundo ele seria tratado desse jeito, sabe? Então é isso, mano. Acho que o Neymar, ele infelizmente ele deu azar de ser brasileiro, deu azar de nascer nessa geração. Gente, o Zico, Flamengo, foi chamado de pipoqueiro quando ele não ganhou nenhuma Copa, sabe? Como é que você chama o Zico de pipoqueiro, gente? O Zico é... É o Zico, né, velho? O Zico é o Zico. É foda, cara. E o brasileiro é foda, tá ligado? É difícil, a gente não consegue dar valor a muitas coisas que a gente tem, muitos jogadores que a gente tem. E o foda também, principalmente com o Neymar, ele pegou não só uma geração, mas um período histórico do Brasil um dos mais quebrados, né, cara? Divididos, assim. Sim. Tudo é questão de time, tá ligado? Não só em questão de política, mas até com coisas que era pra ser, tipo, só diversão,
como o futebol é dividido, tá ligado? Ou você vai amar o Neymar ou você vai odiar o Neymar, tá ligado? Ou você vai torcer pra seleção Exato. brasileira ou você vai odiar a seleção brasileira, tá ligado? Porra, cara, é foda, tá ligado? Tipo, o futebol era pra ser um bagulho que todo mundo da seleção do Brasil se orgulha, gosta de assistir, né? Um momento pro país, saca? E tem grandes jogadores ali como estrelas, como esses ícones. É importante, tá ligado? Pra um país, pra uma nação, saca? E, mano, nem isso a gente consegue aproveitar direito, tá ligado? É bem triste, assim, né? É bem triste. E dito isso, eu acho que a marca que essa Copa deixa, pra finalizar, é um povo mal acostumado, que o Brasil sempre foi mal acostumado, porque sempre tiveram craques e ganhando tudo. É um povo mal acostumado, se acostumando um pouco mais com a derrota. Muito se fala, tá? Aqui na mídia brasileira se fala muito também da Itália não se classificar pra nada, tá ligado? Aqui na mídia brasileira se fala do vexame da Alemanha ter sido eliminada pro Paraguai. Só que a gente vai ter que começar a se acostumar a falar que o Brasil já não é mais essas coisas, muito por culpa da CBF, com certeza o maior problema é a CBF, mas uma parcela da nossa mídia tem culpa disso também, sabe? Tem mesmo. De transformar o futebol mais em produto e menos em sentimento. Então querer falar mais sobre a vida do Neymar, a vida pessoal dele durante uma Copa do Mundo, do que querer falar sobre o Vini Júnior, que tá sendo o cara da seleção, que tá indo pra cima, querer falar pouco sobre como o ciclo da seleção brasileira foi o menor ciclo de um treinador dentre todas as seleções que participaram da Copa do Mundo. O que teve menos tempo foi o Ancelotti, tá ligado? E, bom, como o Brasil vem a passos largos se tornando um gigante adormecido. Que a gente só tá vivendo de passado e daqui a pouco as outras seleções estão encostando na gente, tá? Daqui a pouco, velho. Daqui a pouco. Exato. Infelizmente é sobre isso, né? Assim a gente encerra esse episódio. Um clima meio triste, né? Mas... De velório, né? Infelizmente. Mas também com um pouquinho de esperança de que as coisas vão ser melhor, né? Daqui 4 anos. Por ter muito tempo, velho. Mas enfim, obrigado aí a todo mundo por assistir. Continue assistindo a Copa. Eu acredito que a gente vai vir aqui fazer mais vídeos também, especialmente talvez depois da final, talvez algum vídeo. A final com certeza vai ter, talvez algum vídeo antes. Sim. Quem sabe. É que agora que o Brasil saiu, não vai ter mais todos esses vídeos, né? Que a gente vai. Não a mesma quantidade. Mas enfim. A gente ainda vai comentar sobre o final da Copa e tudo mais. Fala. Posso só deixar um recadinho, tá ligado? Pra finalizar? Pode, claro. Um recadinho assim pra quem tá assistindo isso. Primeiro, se você é brasileiro e você torce contra o Brasil, Vai tomar no cu. só vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Só. E segundo, eu já falei isso, o Brasil perdeu, tá eliminado, mas em 2030 eu vou torcer tanto quanto eu torci essa Copa, se não até mais. Em 2030 eu vou estar aqui nesse podcast trazendo a mesma visão de jogo. Todos tá nós estaremos. O Brasil vai ser hexa. E é isso, mano. A gente tem que, antes de a gente acreditar no poder das outras seleções, a gente tem que acreditar no nosso poder, tá ligado? Então, eu sou Brasil até o final, tá ligado? E Corinthians campeão da Libertadores esse ano, se Deus quiser, amém. Nossa, se Deus quiser não, mas a parte do Brasil sim. Assim espera, a gente tem que ter esperança. E no fim é isso, cara. Tem que ter esperança, mano. O momento que a gente deixar de ter esperança, fudeu. Eu tava pronto pra falar que eu faço das suas palavras as minhas, mas acho que eu vou ter que deixar pra próxima, né? Não vai Não ser dá pra isso. falar o Corinthians campeão da Libertadores. Tirando essa parte, então... tirando essa parte, estamos em sintonia, velho. Estamos em sintonia. Perfeito. Então, valeu aí, vai, pessoal. Brasil, rumo ao Hexa pra próxima Copa. Falou, pessoal. Fiquem com Deus, bebam muito álcool. E é isso, vai tomar no cu Argentina. Falou aí. Valeu, rapaziada. Beijo pra vocês. Beijo, lindos!